Graça e paz, Igreja do Senhor. Bom dia a todos. Hoje nós começando a nossa escola bíblica de casa e desde já nós queremos agradecer a Deus por sua vida, que está aí ligado na palavra do Senhor, que disponibilizou esse tempo tão precioso para aprender aquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração, ao meu coração. São tempos diferentes que nós estamos vivendo, mas a palavra de Deus não muda. Ela continua a mesma, ela tem o mesmo poder de nos alcançar, de transformar as nossas vidas. A única coisa que nós precisamos fazer é permitir que essa palavra entre em nossos corações. É permitir que ela nos alcance, é permitir que ela nos transforme. E eu quero louvar ao Senhor, porque nós temos esse acesso livre à palavra dele. Nós temos essa oportunidade de aprendermos aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Então eu quero te convidar para estar comigo nesta manhã, para nós desfrutarmos da palavra do Senhor, para aprendermos da palavra do Senhor. Você pode mandar o seu comentário, você que é da igreja, você que não é da igreja. E assim nós vamos aprendendo uns com os outros e nós vamos crescendo. Creio que nesse tempo Deus quer nos aperfeiçoar. Creio que nesse tempo Deus quer lapidar as nossas vidas, quer fortalecer a nossa fé. E não importa onde você está, o que importa é que você precisa estar em Deus, você precisa estar firme no Senhor. Então eu quero te convidar para comigo, agora, nesse momento, orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor para que nesse tempo que nós estivermos juntos, de estudo, de conhecimento da palavra do Senhor, que Ele nos revele coisas novas, que Ele nos revele segredos do coração dEle, que Ele nos mostre o direcionamento dEle para a nossa vida por meio da sua palavra. Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que por meio do Teu Espírito, Ele nos ensine tudo o que nós precisamos aprender. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te bendizemos nesta manhã. Te bendizemos, ó Deus, por mais esse domingo que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a Tua palavra, de crescermos, ó Pai, naquilo que nós ainda precisamos amadurecer. Jesus, obrigada por Tua palavra que livremente é ministrada a nós, aos nossos corações, que nós temos esse acesso tão fácil. Te louvamos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos aperfeiçoados e trabalhados no Senhor e pelo Senhor. Convidamos, ó Espírito Santo de Deus, a Tua presença para que em nós esteja nos moldando conforme a imagem e semelhança do Filho Jesus Cristo. Ó Jesus, fique à vontade em cada lar que está se abrindo para ouvir a Tua palavra. Fique à vontade em cada família que neste momento está, ó Deus, sentado, sedento, ó Deus, de Te conhecer, de ser, ó Deus, alcançado por Tua verdade que nos liberta, que nos transforma. Deus, nós queremos que o Senhor venha nos ensinar tudo o que nós precisamos aprender. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que as nossas vidas sejam transformadas e sejam direcionadas por Ti. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê a prudência que nós precisamos ter, que nos dê a sabedoria que nós precisamos ter, para que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas, ó Deus, as nossas motivações estejam sob o domínio do Senhor. Ó Jesus, nós cremos que o Senhor está em nós, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está alcançando cada pessoa nesta tela. Nós cremos, Deus, que todas as coisas também estão sob o Teu controle, que nada pode fugir do Teu propósito, que o Senhor não é pego de surpresa por absolutamente nada, nem ninguém. Então, Deus, nós queremos descansar no Teu cuidado, nós queremos descansar no Teu amor, nós queremos descansar na Tua soberania e no Teu poder. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós vamos continuar, né? A nossa igreja, a Igreja Batista em Carlos Chagas, tem um propósito nesse semestre de estudarmos sobre a família dentro do contexto bíblico. Aquilo que Deus quer nos ensinar sobre a família, né? A família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. A família é o alvo maior que o inimigo tem, porque se ele destrói a família, ele destrói toda uma sociedade.
se ele coloca valores errados na família, nós temos também uma sociedade toda errada. Então, nosso propósito como igreja é entendermos como que a família funciona dentro do plano de Deus e quais são os direcionamentos de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Então, quais são os direcionamentos de Deus para a sua casa, para a sua família? Nós sabemos que temos vivido um tempo em que as famílias têm sofrido muitos ataques do diabo. Filhos que têm se voltado contra pais, desobediência em massa, adultérios, todas essas questões que são flechas que o diabo tem jogado dentro dos lares e que tem trazido traumas, que tem trazido doenças psicossomáticas, que tem trazido depressão, mulheres fragilizadas, todas essas situações que o diabo tem produzido dentro dos lares e que tem tentado destruir o plano original de Deus para cada família, para a sua família. Há um plano perfeito de Deus para cada casa. Há um plano perfeito de Deus para a minha família, para a sua família. A família é a criação de Deus. Algumas pessoas até perguntam, quem é que criou a família, né? Outros já acham que a família é uma instituição fadada ao fracasso. E não é isso que a palavra de Deus nos fala. Porque a família é um plano perfeito de Deus. A família ela foi criada por Deus. E lá em Gênesis, que é o nosso texto base, que é o livro que nós vamos estudar, que é o livro do início, que é o livro que nos mostra como todas as coisas foram criadas, inclusive a família, vai nos dar uma direção de quem foi o criador da família. Família não foi uma invenção de um homem qualquer. Não foi uma invenção de alguém que estava desgostoso da vida e de repente inventou algo muito ruim. Não. Na verdade, a família foi o plano perfeito de Deus para o homem. Gênesis capítulo 2, você pode pegar a sua Bíblia aí. Lá no início, é o primeiro livro da Bíblia, é o livro do início, é o livro do começo. Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24, nos mostra como essa instituição divina foi criada. Gênesis 2, 18 a 24. Diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou a mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Aí conta-nos o início da família, o início de algo, de um plano precioso e maravilhoso de Deus. Deus havia construído o jardim do Éden, Deus havia colocado animais no jardim do Éden, e Deus então criou um homem do pó da terra e deu uma função para o homem. Dar nomes a todos os animais, cuidar do jardim, guardar o jardim. E o homem tinha essa função, tinha essa labuta, mas o homem olhava para o lado e para o outro, via os animais, e não tinha ninguém que fosse dono, que pudesse completá-lo, que pudesse realmente fazer par com ele. Todos os animais tinham pares, mas o homem não tinha par nenhum. A Bíblia fala que Adão, ele não achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Ele olhava em todos os animais e não havia ninguém que pudesse completá-lo. Deus então, vendo a tristeza e a solidão de Adão até, porque Adão, naquele momento, Adão estava sozinho. O que Deus então fez?
fez com que Adão dormisse, e ali do próprio Adão, Deus tirou alguém que o pudesse completar. E Adão chamou essa pessoa que foi criada por Deus de mulher, justamente porque foi da metade dele. E aí nós vemos então o primeiro casamento feito por Deus. Quem criou o casamento, quem criou a família, foi o próprio Deus que o criou lá no início de tudo, lá no Éden. E aí Adão afirma, olha, agora sim, depois de ter visto a mulher, com toda a alegria, Adão fala, olha, agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Aí veio a criação da família, aí veio a criação do casamento. Segundo o dicionário, o vocábulo família, o que é família no dicionário? Grupo social básico formado por pai, mães e filhos, pessoas ligadas entre si pelo casamento ou qualquer parentesco. Também, segundo o dicionário, família pode ser um grupo de seres ou coisas com características comuns. No hebraico, a palavra que designa família é mispah, que significa todos os integrantes que estão relacionados por sangue. No grego, oikos, casa, lar, linhagem, tribo. E no latim, que é de onde vem a palavra família, que nós estamos acostumados, familiar, que é vínculo doméstico, íntimo. Aqui nós temos todos esses vocábulos nas línguas que o português é formado. E aí nós vamos ver família, criação de Deus, lar, instituição divina, laço sanguíneo, linhagem, tribo, vínculo doméstico. Isso é a família. Foi a primeira instituição social estabelecida por Deus e a base de todas as outras. Foi o que eu falei no início. É a partir da família que a sociedade é formada. Não existe sociedade sem família. A família é a base de tudo, é a primeira instituição social. É por isso que todas as coisas partem da família. É por isso que tudo depende da família para um bom andamento. Se nós temos famílias destruídas, se nós temos famílias disfuncionais, nós temos escolas disfuncionais, nós temos sociedade disfuncional, nós temos empregos, empresas disfuncionais, porque tudo parte da família, gente. A família é a base, a família é onde todas as coisas começam. E Deus, então, quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, é muito interessante que Ele preparou o jardim. O Éden, ele nada mais é do que lugar de prazer, lugar de descanso. Esse é o significado da palavra Éden, descanso, prazer. E Deus, ele preparou todo um lugar, todo um ambiente para o homem. O jardim foi preparado para o homem, não foi o homem preparado para o jardim. Deus criou uma casa para o homem e aí criou esse homem para ficar nessa casa. E depois que ele cria essa casa, esse lugar de prazer, esse lugar de descanso, Deus dá uma ordem para o homem diante desta casa. Nós vamos entender sempre o Éden como casa, nós vamos fazer um paralelo com a nossa casa, com aquilo que você chama de lar. Com aquilo que você entende que seja o seu lar, que seja o seu lugar de descanso, o lugar que você sai todos os dias depois de um dia difícil, de trabalho, de labuta e retorna. É o seu Éden, é o seu lugar de descanso. E Deus, então, ele dá duas ordens a Adão. Deus preparou um lar para Adão e nesse lar ele dá duas ordens para Adão. Versículo 8 do capítulo 2. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o homem que ele havia formado. E o versículo 15 diz assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim para cuidar dele e para o guardar. Então Deus cria um lugar de descanso para o homem. E nesse lugar de descanso, nesse lar que Deus cria para o homem, ele dá duas ordens para o homem. A primeira ordem foi cultivar esse jardim e a segunda ordem foi guardar o jardim.
Vamos trazer isso para a nossa casa, como eu disse, que cada um de vocês vai fazer um paralelo com o seu próprio lar. Deus nos dá duas ordens em relação à nossa casa, em relação ao nosso lar. Primeiro, a primeira ordem é cultivar. O que é cultivar? É conservar, é cuidar, é fazer com que seja mantido intacto, sem rachadura, sem quebrar, sem estragar. Isso é cultivar. É uma ação contínua de cuidado que cada um de nós devemos ter sobre o nosso lar. Nós precisamos entender com maior profundidade essa questão de cultivar o nosso lar, porque muitos de nós estamos sendo levianos com a nossa casa. Nós falamos que a família é uma instituição estabelecida por Deus, e quando Ele estabeleceu essa instituição, Ele nos deu ordens para que nós pudéssemos cuidar dessa instituição. E a primeira ordem é cultivar essa instituição. Muitos de nós temos sido negligentes com a nossa família, com a nossa casa. Muitos de nós não temos dado a manutenção que o nosso lar necessita. Nós temos delegado muitas vezes essa manutenção a terceiros. Ou muitas vezes nós temos estabelecido a falta de cuidado, a falta de estrutura da nossa casa a outros. Nós culpamos a outras pessoas e nos esquecemos que essa ordem foi dada pelo próprio Deus a cada um de nós. Cultivar o nosso lar. O lugar onde nós vamos retornar todos os dias, depois de um dia de trabalho, de estudo, depois de um dia fora, o nosso lar precisa ser um lugar que nós possamos desejar voltar, precisa ser o nosso Éden, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de prazer. Mas para que o nosso lar seja esse lugar de prazer, a nós, membros da família, nos resta obedecer a ordem de cuidar, de cultivar, para que seja conservado intacto, para que seja mantido protegido, para que seja mantido firme. E Deus então dá uma segunda ordem. Além de cultivar o jardim do Éden, além de cuidar do lar, o homem também deveria guardar esse jardim, deveria guardar esse lar. O que seria guardar? Seria vigiar, defender, proteger para que não se perdesse. A palavra de Deus nos chama a atenção para a questão da proteção do nosso lar. Nós entendemos o lar muitas vezes como quatro paredes, gente. Nós entendemos a nossa casa, nós entendemos o nosso Éden como a nossa casa que nós construímos, que nós alugamos, que nós compramos, como aquele lugar de quatro paredes onde existem quartos, cozinha, sala. E nós nos esquecemos que o lar não é isso. O nosso Éden é o nosso grupo familiar. E quando Deus fala para nós guardarmos o nosso grupo familiar, não é guardar apenas os ataques de ladrões, de colocarmos cercas elétricas, de colocarmos câmeras, de colocarmos alarmes sobre a nossa casa, sobre os muros, construirmos muros altos, porque muitos estão fazendo isso. Constroem muros altos, colocam cercas elétricas, estabelecem, implantam um sistema de segurança de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia, mas o lar está totalmente desprotegido, está totalmente vulnerável sob os ataques do inimigo. Filhos estão desprotegidos dos seus pais. Muitos filhos sofrendo abusos dentro dos próprios lares. Muitos filhos sofrendo pedofilias numa rede social porque estão desprotegidos, porque não estão sendo guardados pelos protetores dos lares. Então a ordem de Deus para nosso Éden, para a nossa família é guardar, defender, proteger e vigiar. Estar atento àquilo que pode causar mal, àquilo que pode prejudicar a nossa família. Talvez você tenha estado desatento durante todo esse tempo dentro do seu lar. Talvez a sua preocupação seja trazer a comida como pai de família, pagar as contas. Talvez a sua preocupação como mãe seja preparar o alimento, manter a casa limpa. Mas enquanto a palavra de Deus te chama a atenção que existem coisas
muito mais importantes, fundamentais, essenciais do que essa. É você proteger a sua família dos ataques que o inimigo diariamente lança sobre os nossos lares, pelos meios de comunicação. Nós temos a televisão que é aberta, nós temos a internet que não há filtro, nós temos as novelas que todos os dias lançam lixos sobre os lares domésticos. E aí Deus está nos chamando a atenção, olha, a ordem é cultive a sua família, guarde a sua família, proteja a sua família do mal, dos ataques do inimigo. Proteja os seus filhos que são vulneráveis, principalmente as crianças menores. Vigie o que eles assistem, com quem eles andam. Há pais que não sabem quem são os amigos dos seus filhos. Há pais que não sabem com quem seus filhos conversam nas madrugadas. E Deus está nos chamando a atenção. Olha, a família foi criada por Deus, mas a ordem de cuidar, de guardar, de proteger, Ele deu a nós. A você, mãe, a você, pai. Crie um ambiente favorável de amor, de cuidado, dentro do seu Éden. Proteja o seu jardim, guarde o seu jardim. Faça do seu lar um lugar de sossego, um lugar de descanso, um lugar de paz. E Deus tem propósito quando Ele cria a família. Ele nos deu essas duas ordens. Guardem o jardim, cultivem o jardim. E é interessante que, como nós começamos a falar, Adão, muito inteligente, ele deu nome para todos os animais da terra, ele cultivava a terra, ele tinha uma labuta, mas chegou uma hora que Adão, ele olhou para um lado e para o outro e não... Eu acho que ele via, né, todos os bichinhos com seus pares e ele sozinho. E Deus, então, ele cria a mulher. E ele coloca Adão para dormir. E no capítulo 2, que é o nosso capítulo base, no versículo 7 diz assim: Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. E lá no 22 diz assim, vou ler o 21 e depois o 22. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Aqui nós temos duas narrativas. A primeira narrativa é a origem do homem. Deus, ele construiu o homem do pó da terra e depois ele soprou nele o fôlego de vida. E Deus então deu o seu espírito ao homem. E a segunda narrativa, nós temos Deus criando a mulher, da costela do homem. É muito importante nós entendermos a posição que o homem e a mulher eles têm diante de Deus. E o homem e a mulher diante de Deus, eles possuem a mesma origem. Eles possuem a mesma essência. Não há maior nem melhor, não há menor nem pior do homem e da mulher diante de Deus. Todos eles foram criados por Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus. Então nós precisamos estabelecer isso bem firme na nossa mente. Homem e mulher diante de Deus possuem a mesma essência e possuem o mesmo valor com responsabilidades diferentes. O homem tem as suas responsabilidades e a mulher tem as suas responsabilidades. Mas diante do Senhor possuem a mesma essência. Não há melhor diante de Deus. Não há feminismo, não há machismo diante do Senhor. Isso é invenção humana. O que há diante de Deus é que os dois possuem a mesma essência e o mesmo valor, porque ambos foram criados por Deus. Ambos são criaturas do Senhor e possuem o mesmo valor para Deus. Mas quando Deus cria a mulher para o homem, né, quando Deus ele estabelece a família, porque uma família só é um homem ou uma mulher, o homem sozinho ele ainda não era família. Quando Deus cria então a família, havia um propósito de Deus a criar a família: relacionamento. O propósito de Deus ao criar a família era para que o homem pudesse se relacionar. Ainda que Deus viesse todas as tardes, que a Bíblia fala que todas as tardes
Deus vinha conversar com o homem, Deus supria no homem a parte espiritual. O espírito do homem era preenchido por Deus, mas a parte relacional, de ter um ser que fosse que o completasse, não poderia ser feito por Deus. E Deus então cria a mulher para preencher essa parte do homem, essa parte da humanidade do homem, da necessidade de relacionamento. A família ela foi criada com esse propósito, de nos relacionarmos e sermos aperfeiçoados através do relacionamento familiar. Há um cuidado muito grande de Deus nessa questão do relacionamento familiar. E o inimigo ele também tem investido nisso. Existem famílias inteiras que dentro de casa não se comunicam. Filhos que não sabem o que os seus pais pensam. Pais que não sabem quais são os sonhos dos seus filhos. Cada um dentro do seu próprio isolamento, dentro do seu quarto, com seu aparelho eletrônico. Existem famílias que estão juntas no mesmo ambiente, mas estão separadas emocionalmente, que estão sozinhas, que estão solitárias, que estão isoladas. Deus não criou a família para isso. O propósito principal de Deus para a família era para que pudéssemos nos relacionar, pudéssemos ser aperfeiçoados nesse relacionamento. Por isso que Deus criou a mulher para o homem. A parte espiritual Deus supria perfeitamente para Adão. Mas Adão precisava de alguém que o completasse, porque é isso que a Bíblia fala, que fosse a sua outra metade. Alguém que fosse carne da sua carne e osso dos seus ossos. E foi isso que a mulher se tornou família para o homem. E é isso que nós somos dentro do mesmo ambiente. Embora hoje uma das estratégias do diabo é separar. Porque se ele separa, fica muito mais fácil dele atacar. Uma família unida é uma família que vence. Uma família que se relaciona, uma família que chora junto, uma família que celebra junto, é uma família que vence, é uma família que é protegida, é uma família que luta e que enfrenta as dificuldades e vence. É interessante esse período que nós estamos vivendo, né? De quarentena, de ficarmos dentro dos nossos lares. E talvez nesse momento muitas pessoas estão descobrindo coisas na sua casa que não descobria antes, porque não se relacionava, porque você ficar muito tempo em casa com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas fantásticas sobre ele, que o afastamento, que os meios de comunicação, que a internet, que o celular na mão fez com que você se afastasse. É tempo de reaproximação, é tempo de resgatar esse valor que Deus estabeleceu para a família, esse propósito da família. Deus está te chamando para retornar. Você que se afastou, você que não se relaciona, você que até hoje não ligou, você que está de mal de algum ente querido, você que por coisa pequena, mínima, você deixou de falar com alguém que você ama, que é da sua família, que é de dentro da sua casa. Deus está te chamando para voltar ao propósito original, se relacionar. E há muitas pessoas que falam assim, eu prefiro manter distância. Não é esse o propósito de Deus. Deus não criou ninguém para ficar distante. Deus não criou você para ficar isolado. Olha o que diz lá em Provérbios 18, versículo 1. Provérbios 18, versículo 1. Nós vamos entender que Deus não criou ninguém para a solidão, gente. Existem pessoas que voluntariamente estão se isolando. E existem pessoas que por muitas chateações, por muitas tristezas, também estão se isolando. Mas eu quero te dizer que Deus não te criou para isso. Provérbios 18, capítulo 1 diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo. Por que
Salomão, na sua sabedoria, fala que só está interessado em si mesmo. Porque muitos de nós temos usado as nossas chateações, as nossas decepções com as pessoas para nos afastarmos. Estamos sendo egoístas, estamos preocupados somente conosco. Então é muito mais fácil eu me proteger, eu me afastar, eu correr, eu não enfrentar as dificuldades que o relacionamento familiar me proporciona. É muito mais fácil eu correr de tudo isso do que eu enfrentar. Mas Deus não te fez para isso. O propósito original de Deus para você, para sua casa, não foi o isolamento. Não foi você ficar sozinho. Não foi você ficar cada um num canto mesmo estando dentro da própria casa. Esse é o propósito original de Deus. O propósito original de Deus está lá no Salmo 68, versículo 6. 68, 6. Salmo 68, 6. Diz assim, a parte A. Deus faz que os solitários vivam em família. É isso que Deus faz. E Deus, nessa manhã, nessa ministração da palavra dele ao seu coração, se você está solitário, se você se afastou, por motivo qualquer, se a sua família não é do jeito que você idealizou, se relacionar com a sua família é muito difícil, eu quero te convidar a largar a solidão, que é um mal do século. Hoje as pessoas estão conectadas, mas estão sozinhas. A família, ela nos proporciona relacionamento. Falhos, mas ao mesmo tempo nós vamos sendo aperfeiçoados nesse relacionamento. É o esposo e a esposa que são totalmente diferentes e que precisam se ajustar, e um vai melhorando o outro. Chegam os filhos e os filhos vão melhorando os pais vão melhorando os filhos. E tem os tios que são diferentes, os primos. Relacionamento. Permita que essa solidão acabe no dia de hoje. Permita que Deus faça com que você habite em família, porque esse é o propósito dele para a sua vida. Permita que os traumas, as chateações, as decepções, a falta de perdão, todas essas coisas sejam deixadas de lado, porque a família foi criação de Deus. Você foi criado por Deus para se relacionar em família. Deixe todas essas coisas para lá. Abandone tudo isso. Eu quero te convidar ainda hoje, dentro dessa palavra de Deus liberada no seu coração, Deus faz com que o solitário viva em família. Se você, onde você estiver, onde a sua família estiver, eu quero te convidar para, olha, ao final dessa escola bíblica dominical, ao final desse estudo, olha, liga, pai, eu te perdoo, não importa. Pai, eu te peço perdão, mãe, vamos deixar para trás essas chateações, irmãos, primos, porque o tempo é de relacionamento, é de restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que o inimigo quer colocar nas nossas mentes de que não dá certo. Ah, não dá certo, não dá com minha família, não dá certo me relacionar. Isso é mentira do diabo para a sua vida, porque o propósito de Deus é nos relacionarmos. É o solitário viver em família. É deixarmos o egoísmo de lado. É deixarmos o trauma de lado e vivermos em família. Quais são as consequências disso quando nós ouvimos a voz do diabo, quando nós desobedecemos a Deus, quando o inimigo, de alguma maneira, tenta desestruturar o plano perfeito para as nossas vidas? Porque o plano de Deus não mudou. O plano de Deus não mudou, ele continua o mesmo. Estava tudo perfeito no jardim do Éden. Tudo perfeito. E aí o que acontece? Lá no capítulo 3 de Gênesis, o inimigo, ele odeia a família. Se há algo que o inimigo odeia, é a família. Porque é o plano perfeito de Deus, como eu tenho dito. E ele não ficou satisfeito. Lá no capítulo 3 diz assim, olha, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ele perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu,
podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. E aí ela continua falando com a mulher. Capítulo 3, eu vou ler a outra versão. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Afirmou para a mulher: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás. Comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ok? O diabo não ficou satisfeito. E aí deu um jeito de acabar com o plano perfeito de Deus. E a maneira que ele tem sempre de nos fazer voltar contra Deus é colocando dúvida nos nossos corações. A serpente perguntou para Eva: foi assim que Deus disse? É assim que Deus fala? E nesse momento, talvez muitas dúvidas estejam sendo geradas no seu coração. Família é realmente algo de Deus? Será que o casamento é de Deus? Porque há tantas piadas sobre casamento, há tantas piadas sobre sogra, sobre família, que isso vai gerando dúvida dentro do coração de muitas pessoas. Ah, se casamento fosse bom, não precisaria de testemunha. Quem nunca ouviu, né? Essa piadinha. Ah, se o casamento fosse bom, a gente não precisava assinar nada. Será que o casamento é bom mesmo, já que tem tantas pessoas se separando? Todas essas questões, todos esses questionamentos que estão sendo gerados no seu coração, são estratégias que o diabo utiliza para fazer com que você não acredite naquilo que Deus criou desde o princípio, que é a família, que é um casamento, naquilo que Deus já estabeleceu como um plano perfeito dele para a humanidade. O homem é feliz sim vivendo em família.
O homem é feliz sim vivendo em casamento, porque esse é o plano original de Deus. O homem, ele só não é feliz quando ele resolve obedecer essas sugestões malignas. Quando ele resolve ouvir as dúvidas que o diabo lança na sua mente. O diabo, ele nunca vem afirmando algo para nós, ele sempre coloca em nós as dúvidas. Será que vale a pena eu ligar para o meu pai hoje e pedir perdão? Será que vale a pena eu realmente consertar as minhas questões familiares? Vale a pena. Porque uma vez que nós ouvimos as sugestões, as dúvidas que o diabo coloca nas nossas mentes, nós sofremos consequências terríveis e deixamos de experimentar da perfeição que há em Deus para as nossas vidas. Perfeição sim. Pessoas imperfeitas, uma família imperfeita, mas sob a bênção e a graça de Deus. Quando Eva resolveu dar ouvidos e consequentemente influenciou seu esposo a dar ouvidos e a desobedecer, a comer daquele fruto, várias consequências vieram. A primeira coisa que nós observamos é que quando eles comeram daquele fruto, eles se sentiram envergonhados, eles sentiram medo, eles sentiram culpa. E é isso que o pecado produz dentro das nossas famílias. Uma disfunção. Porque quando nós vemos todas essas situações horríveis acontecendo dentro dos lares, adultério, pedofilias que acontecem dentro dos lares, filhos contra pais, pais contra filhos, famílias destruídas, não há outro sentimento que é produzido no coração daqueles que se sujeitam às sugestões do diabo, senão medo, culpa e vergonha. Ninguém fica satisfeito quando prejudica o outro. Ninguém fica feliz, porque todos esses sentimentos de medo, culpa e vergonha vêm logo após a desobediência, logo após sair do traçado original por Deus. E a Bíblia diz que quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles perceberam coisas deles que eles não tinham percebido. Eles estavam nus desde sempre e não se envergonhavam. Só que quando eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus, ou seja, uma visão distorcida. O pecado dentro da família traz uma visão distorcida daquilo que Deus fez como perfeito. Uma visão distorcida do sexo, uma visão distorcida da autoridade dos pais, uma visão distorcida da criação dos filhos. É isso que o pecado traz. Porque há um plano perfeito de Deus. Vou repetir muitas vezes sobre a perfeição do plano de Deus para a família, para que isso fique bem claro para você. O propósito do diabo é desfazer aquilo que Deus fez, mas ele não consegue. Então a visão de Adão e Eva ficou totalmente distorcida. Eles perceberam que estavam nus e se envergonhavam. Como, gente? Eles já estavam nus e não se envergonhavam. Depois de terem pecado, depois de terem desobedecido, eles perceberam que estavam nus e a primeira coisa que eles fizeram foi se tampar e se esconderem da presença de Deus. Se esconderam. Deus foi procurá-los, como todos os dias havia um encontro com Deus. Todas as tardes eles conversavam com Deus, eles estavam escondidos, porque o pecado faz isso. O pecado te faz correr do Senhor, te faz esconder. A sua família está passando por situações difíceis, a sua família está sendo destruída. Eu quero te dizer, não corra do Senhor, corra para o Senhor, porque Ele tem um plano perfeito para você. Quando Adão e Eva se esconderam de Deus, Deus os encontrou. Deus está te encontrando nesta manhã. Para restaurar seu casamento. Para restaurar sua autoridade. Deus está te encontrando nesta manhã. Para restaurar a estrutura da sua família. Deus está te encontrando nesta manhã. Para restaurar a obediência dos seus filhos a você. Não se esconda de Deus. Aproveite que esta manhã Ele preparou para você. Porque Ele vai restaurar. E Deus, então, o que Ele fez? Ele colocou roupas no homem. Ele protegeu o homem. Ele reestruturou aquilo que o homem achava que poderia fazer.
Porque as roupas que o homem e a mulher fizeram foram substituídas por Deus. Aquilo que é imperfeito, aquilo que é falho na nossa casa, aquilo que nós queremos fazer por nossa própria força, deixa eu te falar, deixa Deus fazer, deixa Deus restaurar. Não faça nada dentro da sua casa a partir da sua própria força, a partir do seu próprio entendimento. Deixa Deus fazer, deixa Deus restaurar. Deus ele faz, Deus ele restaura. Então Deus fez roupas para o homem e fez roupas para a mulher. Deus tirou aquelas roupas de vergonha. Então o Senhor está te convidando. Largue o medo, largue a culpa, largue a vergonha. Não resista. Eu não vou pedir ajuda. Não é tempo de mantermos orgulho. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho por sua casa, por sua família. Talvez você já perdeu todos os argumentos, você já perdeu todos os artifícios, você já perdeu todas as forças. Tudo que te ensinaram para fazer não deu certo até agora. Mas eu quero te convidar a se apegar à palavra de Deus. Deixa Deus fazer, deixa Deus edificar a sua casa, deixa Deus solidificar a sua família, deixa Deus cuidar do seu jardim, para que ele torne a ser um jardim de sossego, um jardim de descanso. Talvez o seu lar seja um inferno. E você talvez esteja se perguntando, onde está Deus que não está vendo? Esse homem não presta, essa mulher não presta, esses filhos não me obedecem. Mas eu quero te dizer que Deus, ele proporciona para cada um de nós um lugar de paz, um lugar de descanso que é a nossa casa. A família é criação de Deus, é perfeita em Deus. Para que ela seja perfeita, ela precisa estar em Deus. O propósito de Deus é relacionamento, é aperfeiçoamento. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe o diabo destruir o seu ego. Com mentiras, com dúvidas de que não é para você viver em família, de que não é para você ter um casamento feliz, que os seus filhos são os piores do mundo. Não. Não deixe o diabo colocar essas dúvidas, essas mentiras na sua cabeça. Se posicione hoje diante de Deus. Volte a se relacionar. Coloque a sua casa sob os cuidados do Pai. Além de relacionamento, a família também é lugar de proteção. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, capítulo 22. Amém. Deuteronômio 22. A família é lugar de proteção. Versículo 8. Quando você construir uma casa, e aqui nós vamos entender casa sempre como lar, não como paredes, tá? Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. São as orientações que Deus vai dando, né, para o povo de Israel naquele período. E aí o que acontece? Uma das orientações é, na construção da casa, construa uma grade, construa um lugar onde os seus possam ser protegidos. A casa é lugar de proteção. Lembrem-se sempre, casa aqui não é parede. Casa é pessoas, família. Nós temos o dever de proteger o nosso lar. Cada membro da família tem o dever de proteger a sua casa. Os pais precisam proteger os seus filhos, os filhos precisam proteger uns aos outros, sob o cuidado de Deus. A proteção dentro do nosso lar vem quando nós colocamos a nossa família diante do altar. Porque a proteção vem de Deus para nós e assim nós conseguimos estabelecer isso dentro do nosso lar. Casa é lugar de proteção, gente. Quantas crianças nós vemos desprotegidas, esposas desprotegidas, maridos desprotegidos. Cada um de nós tem a função de proteger um ao outro dentro dos nossos lares. Família é lugar de proteção. Existem filhos
que são abandonados dentro dos próprios lares. Filhos que estão desprotegidos. Eu falei isso lá no início. Qualquer um tem acesso ao seu filho, seja pelos desenhos animados, seja pelos vídeos do YouTube, porque hoje é o que as crianças assistem muito, seja pelas novelas. Qualquer um tem acesso ao seu filho, ao coração do seu filho, à mente do seu filho, porque você não o protegeu. Mulheres, protejam seus esposos. Como que eu vou proteger o meu esposo? Como que eu vou proteger o meu marido? Ore por ele. Ore por ele. Interceda por ele. Da mesma maneira, a mulher. A casa também é lugar de educação. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim. Deuteronômio 6. Escute o povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. É no lar que os nossos filhos são ensinados a amar a Deus. A educação acontece no lar. Não entregue para a escola, não entregue para as pessoas da rua. A educação que deve acontecer dentro da sua casa. Se você quer que o seu filho ame ao Senhor, eduque-o dentro do seu lar. A casa também é onde nós adoramos e servimos a Deus. Bem propício isso. Porque o tempo que nós estamos vivendo, o seu culto terá que ser no lar. A reunião terá que ser no lar. E Josué, capítulo 24, diz assim, é um texto muito conhecido. Josué estava passando por um período de decisão. E lá no capítulo 24, Josué 24, você pode anotar e depois você pode ler. Versículo 15 diz assim: Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vocês vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha da adoração deve ser a partir da sua casa. O que as outras famílias estão fazendo não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é eu e a minha casa servir e adorar ao Senhor. E eu quero finalizar. Família é a criação de Deus. Família é o plano perfeito de Deus. E descarte todas as mentiras do diabo de que família não é para você, de que você precisa viver sozinho. Não, descarte tudo isso. E eu quero terminar esse estudo lendo o Salmo 127. Salmo 127. Um lar abençoado por Deus. É tempo de voltarmos ao propósito original de Deus. É tempo de nos relacionarmos. É tempo de colocarmos as nossas famílias diante do Pai, diante de Deus, para que Ele proteja e para que Ele nos dê a sabedoria. Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo ou deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu quero terminar esse estudo dizendo que família, sim, é a criação de Deus. Se a sua família está disfuncional, está desequilibrada, está fora do padrão, está com muitos conflitos, está cada um no seu canto isolado, coloque a sua família para ser edificada pelo Senhor. Coloque diante de Deus. Deus, aqui está a minha família. Tudo aquilo que eu podia fazer eu já fiz. Agora me instrua, me dê sabedoria
para que a minha casa seja edificada no Senhor. Não quero mais fazer os meus próprios esforços, lutar com o meu próprio braço. Eu quero lutar sob a tua direção, para que o meu lar seja o Éden, para que a minha família seja cultivada, seja guardada pelo Senhor, e para que a minha família seja em Deus edificada, construída, consolidada e permaneça firme nesses tempos difíceis. Que Deus nos abençoe e aproveite esse tempo de quarentena e desfrute de tudo aquilo que Deus já nos proporcionou para desfrutar em família. Do perdão, da comunhão, da alegria, da diversão. Desfrute, porque esse tempo Deus preparou para você e para a sua família. Adore ao Senhor em família. Viva em família. Que Deus nos abençoe e tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Amém?